Boa noite, gente. Boa noite. Espero que todos estejam bem de saúde. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre RPPNs e o benefício do ITR. Apresento para vocês aqui ao lado um colega... RPPNs e o benefício do ITR. Apresento para vocês aqui ao lado... Perdão, estou no outro computador também. Apresento para vocês aqui ao lado meu amigo de longa data, desde o início da Associação de Proprietários de RPPNs, aqui no Mato Grosso do Sul, em 2003, que foi o nosso contador, nosso advogado conjuntamente, né? E participou de todos os bons momentos da Associação de Proprietários de RPPNs do Mato Grosso do Sul, né? E hoje, devido aos encaminhamentos do mundo financeiro, das grandes crises, hoje a gente trabalha em rede, né, aqui no Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Hoje eu estou coordenando um trabalho de criação de RPPNs no Cerrado, chamado Reservas Privadas do Cerrado, uma parceria do CPF e EEB, com a organizadora, que é a coordenadora do projeto, que é a Funatura, né? Então, a gente tem colocado aí, disponibilizado alguns posts sobre benefícios de RPPNs, pagamentos de serviços ambientais, títulos de cotas de reserva ambiental, né? A gente tem trabalhado aí, caminhado nesse mundo das RPPNs. E um dos benefícios que a gente fala que existe na realidade hoje, né, é o ITR. Então, eu chamei aqui uma pessoa, o Ademilson, como eu já disse, além de ser contador, ele transita nesse mundo aí de declarações de ITR, e o Ademilson vai falar um pouquinho sobre declarações de ITR, o porquê, qual é realmente esse benefício no final, por que declarar ou não declarar, diferenças entre os ITRs com RPPN, sem RPPN, né? Então, o Ademilson aí vai fazer uma introdução dele, né? Ademilson, seja muito bem-vindo. Não preciso externar aqui mais o meu apreço que eu tenho por você, como amigo, como profissional, né? E, por favor, fique à vontade aí e dá o recado para o pessoal sobre o ITR, os benefícios do ITR para as RPPNs. Ok, Laércio. Primeiramente, né, sou grato aí ao seu convite. Como você disse aí, de longa data, aí, nossa amizade e trabalhando junto. E, para mim, assim, é uma satisfação e também uma oportunidade de estar passando aqui para os produtores aquele sentimento que eu tenho da importância de uma declaração de ITR na sua elaboração dela, assim, com os cuidados que ela merece ter. Então, eu quero, assim, agradecer a oportunidade e vamos falar um pouquinho aqui do que pode trazer de benefício, né, para o produtor algumas exclusões da base de cálculo de ITR nessa live, ok? Eu aqui posso começar a fazer a apresentação? Sim, Ademilson, pode fazer. Tá. Então, RPPNs e o seu benefício do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, o ITR. Eu quero, assim, falar para os senhores, eu não tenho a pretensão de trazer aqui, nem tenho nenhuma novidade para os profissionais e as pessoas ligadas ao agronegócio. Então, porque não tem, assim, novidade na declaração de ITR, na sua forma de elaborar. O que eu quero, assim, tá frisando é a gente ter mais uma oportunidade para ampliar essa nossa compreensão com relação ao ITR.
Bom, eu quero fazer aqui uma pequena exposição, contextualizar o que é o ITR, a legislação, para a gente chegar no nosso objetivo final, que é se realmente qual é o benefício fiscal tributário ela traz para o produtor rural. Então, o ITR ele é um imposto da propriedade territorial rural, é um imposto federal, previsto na nossa Constituição de 88, no seu artigo 133, 53, do inciso 6º, ele traz a sua apuração anual e também com o fato gerador da propriedade, quem tem o domínio útil ou a posse rural, ele é um contribuinte do ITR. Então, a Constituição, ela traz essa legalidade do imposto, e aí depois nós temos a Lei 9393, de 1996, em seu artigo 1º, e também no Decreto 382, de setembro de 2002, que vem normatizando, ou seja, regulamentando o ITR. E também tem a Instrução Normativa 253, de 2002. Então, eu considero aqui, no meu entendimento, são os pilares do ITR. A Constituição, a Lei 9393, e depois o decreto e a instrução normativa. Isso nós vamos perceber que na apresentação de mais 7 slides, 6 ou 7 slides, vem um arcabouço de legislação, falando de ITR, no ITR. Mas, na verdade, isso eu penso que assim é mais para confundir o produtor rural. Tá? Lembrando também que é um imposto federal, mas hoje, por força também da Constituição, no seu artigo 154, o imposto ele passou a ser cobrado pelos municípios. Por quê? Porque já tem uma previsão constitucional, aqueles municípios que quiserem, inclusive o Distrito Federal, que quiserem celebrar um convênio com a União, ele passa a ter o direito de 100% da arrecadação desse imposto. Então, eu não tenho hoje, assim, o número exato dos municípios, que são mais de 5.500 e poucos municípios do país, praticamente quase todos aderiu a esse convênio. Por quê? Porque sem o convênio, ele tem uma participação de 50% e toda a fiscalização e a administração do imposto é pela Receita Federal. Uma vez o município, né, ou o Distrito Federal, celebrando esse convênio, ele passa a ter 100% desta arrecadação. Então, passa a ser um pouquinho mais atrativo para o município. Eu vejo aí que a União não foi assim tão boazinha com os municípios, porque hoje o ITR ele não tem uma representatividade com relação à arrecadação, mas para o município é interessante essa arrecadação. Até porque que toda a estrutura de fiscalização, de cobrança do ITR é pela Receita Federal. Ela simplesmente delegou aos municípios a fiscalização. Então, certamente os contribuintes aí que já foram agraciados com uma notificação do ITR, que quem faz essa notificação e manda são os municípios. Mas por quê? Está lá no computador, deixa a Receita Federal, encaminha para eles, simplesmente dá um clique e encaminha a notificação ao contribuinte. Claro que aí tem um aspecto que nós vamos estar falando mais adiante, que é o município ele fica obrigado a estabelecer uma pauta mínima, uma
que nós chamamos de pauta fiscal, para ter como base para o VTN. Então, e também o município não pode renunciar desta receita, porque então vem para o município e o município pode renunciar a essa receita de forma alguma. Então, tem algumas exigências no convênio que o fisco também, o município tem essa contrapartida. Pois bem, dito isso, o ITR, a declaração do ITR, ela é, assim, uma declaração composta por áreas tributáveis e não tributáveis. Dentro destas áreas tributáveis e não tributáveis, tem também as áreas aproveitáveis. Aproveitáveis para o quê? Aproveitáveis para a atividade rural, como o imóvel rural. Então, as áreas que são utilizadas para prestar para atividade rural têm um tratamento. E as áreas não utilizadas na atividade rural, ela tem um outro tratamento. Elas são, na maioria das vezes, 60%, 70%, 80% explorada com atividade rural, mas tem aquelas áreas que, às vezes, não são, não presta, vamos dizer assim, para atividade rural. E aí é onde entra a importância que nós vamos ver lá na frente com relação às RPPNs. E também tem as áreas ocupadas com benfeitorias úteis necessárias à atividade rural. Essas áreas, ela é tributável, mas aqui tem um fator importante, porque todo esse conjunto de área não tributável, área tributável, área utilizada na atividade rural, área não utilizada na atividade rural, ela tem um índice que chama de grau de utilização. Então, esse grau de utilização, ele é muito importante na questão de ver o índice de aproveitamento da atividade, até para fins de reforma agrária. Então, é muito importante, no preenchimento de uma declaração de ITR, ter esses cuidados com o grau de utilização. E isso, então, a área que é ocupada com benfeitorias para atividade rural, ela é tributável, mas ela não interfere no cálculo para o grau de utilização. Bom, como falamos aqui, a área não tributável e a área tributável, esse aqui, por que eu coloquei esse slide aqui? Para a gente olhar aqui no rodapé, aqui a legislação. Como eu disse no início, nós temos a legislação Constituição, o decreto, que é o regulamento do ITR, e a lei 9393, que é essa aqui, que eu estou citando, que é o português. Essa aqui é o pilar da legislação do ITR. Acontece que daqui para frente, nos próximos slides, vocês vão perceber o aumento de normas que a Receita vem instituindo, por quê? Com uma forma de trava para exclusão das áreas, digamos assim, de interesse ecológico. O fisco vai colocando alguma trava, por quê? Porque cada trava que ele coloca e o contribuinte não consegue cumprir, aumenta-se a arrecadação. Ou, se ele coloca na declaração, desculpa, gente, mas minha garganta aqui está meio... Se o contribuinte não consegue cumprir aquilo e coloca na declaração, ele está sujeito a algumas penalidades, que nós vamos ver mais adiante. Então, a área não tributável, a composição.
Então, aqui você pode ver que já aumentou, se vocês olharem no rodapé, aumentou aqui a legislação. Por quê? Se nós olharmos aqui o item 1, área de preservação permanente, área de reserva legal, área de reserva particular do patrimônio natural, que são as RPPNs, de interesse ecológico, de servidão ambiental, as cobertas por florestas nativas, as alagadas para fins de constituição de reservatórios, de usinas hidrelétricas, etc. Veja, então aqui tem o rol das áreas que podem ser excluídas da base de cálculo do ITR. Entre elas, as RPPN. Só que aqui vem uma particularidade. Lá na lei 9393, traz a questão de algumas obrigações, que nós chamamos de obrigações acessórias. Ou seja, se você tem a reserva permanente e a reserva legal instituída por lei. Então, toda propriedade, ela precisa de ter essa... Então, é lei. Isso aqui não depende da vontade do produtor rural. Só que aí está na própria lei, para você usufruir desta isenção do ITR, precisa de levar ao cartório e fazer a averbação a mais da matrícula de cada imóvel, a sua reserva permanente, a sua reserva legal, servidão ambiental, de interesse ecológico, das RPPN. Tá? Então, isso está na lei. Não está falando nada de ADA, porque o ADA vamos já chegar nele, que está aqui embaixo, nesse rodapé da legislação, com essa exigência, e acaba o fisco trazendo esse emaranhado de legislação e na verdade, já está na lei 9393, essa obrigatoriedade da averbação e ponto. Tá? O que acontece? O contribuinte preenche a declaração dele de ITR e depara com essas condições para exclusão do ITR, que é necessário o ato declaratório ambiental. E aí, me veio mais adiante o CAR. Então, essas declarações são obrigações acessórias, o fisco, ele vem, porque a legislação ambiental, na minha compreensão, é uma coisa, a legislação tributária é outra. E o que o fisco faz? Ele põe tudo dentro do liquidificador, mistura tudo e fala, não, então você tem que cumprir essas obrigações aqui para você ter direito à exclusão do ITR. E por isso que começa aí a ter as divergências de interpretação, porque a lei ela é interpretativa, tá? O fisco ele amplia essa interpretação, enquanto que o contribuinte, a jurisprudência, ele olha a lei na sua essência. E a lei 9393, ela não traz essa obrigatoriedade. Na instrução normativa 253, que regulamenta a lei 9393, ela fala da obrigatoriedade do ADA para ter esse direito da exclusão do ITR. E aí começou toda a briga judicial por conta desse desentendimento, fisco e contribuinte. Um entende uma coisa, o outro entende outra. Mas, na verdade, a Receita, ela vem meio que empurrando de goela abaixo, porque a instrução normativa, ela não pode extrapolar o que está na lei. Mas ela tem que normatizar nada mais e nada menos do que o que está na lei. E aí que começa
os desencontros com o contribuinte. Pois bem, vamos aqui. Então, apresentação do ADA. Aqui, então, a base legal para a apresentação do ADA é o artigo 17, parágrafo 1º da Lei 6.930 de 81, com redação dada pela Lei 10.165 de 2000. Essas duas leis aqui são leis ambientais, não tem nada a ver com tributário, mas o fisco traz isso aqui para criar travas dessa redução da base de cálculo do ITR. Então, aí o contribuinte ele fica sem saber, às vezes, o que fazer. Além disso, aí vem aqui o IBAMA também editou instrução normativa, regulamentando a determinação legal da citada lei, que é o quê? São atos declaratórios ambientais, isso aqui para ambiental, e que, claro, tem a sua validade no aspecto da legislação ambiental, mas não para a legislação tributária. E aí, o que acontece? Com essas normas, excesso de normas e essa salada, que eu costumo dizer, essa salada indigesta para o produtor rural, tem aqueles que têm o conhecimento da legislação, da norma, e tem condição de enfrentar uma demanda judicial. E tem aqueles contribuintes que não têm conhecimento ou também não têm condição de enfrentar uma demanda judicial, e aí acaba sendo penalizado e pagando esse imposto. Ou ele paga, se ele fazer uma declaração e não cumprir essa exigência da entrega do ADA, ele sofre uma autuação com multa, com juros, ele perde, está sujeito ali a perder alguns direitos que já tinha na declaração com relação à alíquota, ele cai numa alíquota maior, o grau de utilização, porque daí o fisco utiliza toda uma outra metodologia para aplicar a lei nessa declaração de ITR. Então, o prejuízo para o contribuinte, o produtor rural, é assim imensurável. E vem a questão, né? Mas eu entrego ADA, eu não entrego ADA, porque e o fisco ele tem convênio, a Receita Federal tem convênio com o INCRA, com o IBAMA, para trocar informações. E nessa troca de informações, ele acha que pode, por não ter entregue um ADA, ele ser penalizado no ITR. Vamos adiante. Aqui vem, então, essa lei 6.938 de 81, como eu já disse, aí ela é taxativa, então é obrigatória as informações em ADA a cada exercício. Então, todo exercício, o produtor está obrigado a fazer isso, pela essa norma. Não fazendo, ele está sujeito a, numa fiscalização, ser cobrado essa entrega do ADA, e aí entra nos aspectos jurídicos, que a Receita entende que não entregou o ADA até a data fixada pela lei, esse entrega posterior à data fixada pela lei e antes de um procedimento de fiscalização, o fisco, a Receita Federal também não vem aceitando esse ADA, e aí glosa das áreas que o contribuinte tem direito da exclusão do ITR. Então, senhores, vocês vejam aqui que a declaração de ITR,
eu costumo dizer que é uma declaração, até certo ponto, é uma declaração simples de fazer, mas, ao mesmo tempo, ela é uma declaração que exige com todo cuidado, com toda a técnica de um profissional, juntamente com o proprietário do imóvel, e eu costumo dizer que é um trabalho feito a 4 mãos, se não dizer 6 mãos, porque o contador, o produtor rural e o engenheiro agrônomo. E esse momento que o Laércio trouxe esse tema para discussão, eu vejo assim, da importância dos cuidados que a gente tem, porque nós estamos próximos a mais uma declaração de ITR, e para nós, profissionais da área, juntamente com os proprietários de imóveis rurais, ficar assim mais ligado na legislação e na declaração de ITR, porque, não sendo assim generalista, mas uma grande parte, tanto dos contadores como dos produtores, vê uma declaração assim rápida de fazer e talvez não tenha os cuidados necessários e causa lá na frente um prejuízo assim para o produtor bem razoável. Por que eu estou dizendo isso? Porque constantemente chega cliente no escritório com problemas dessa natureza. E aí ele fala assim, olha, eu não sabia, e eu passei isso para meu contador fez, então fica naquela situação assim, é desagradável, mas isso acontece, infelizmente acontece, chegar no meu escritório, porque eu sou contador e advogado, e às vezes, para se fazer uma defesa dessa, talvez não seja tão simples mais, até pelo custo e pelo resultado que a gente pode estar conseguindo. Por que eu estou falando do resultado? Então, aqui, Laércio, vou falar um pouquinho dos aspectos, o que a gente tem via administrativa, que é o CARF, e a nível já nos tribunais. Tem vários julgados pelo CARF, onde o contribuinte tem situações que ele não entregou o ITR ou o ADA, mas o imóvel dele, a área de preservação permanente, reserva legal, tem averbação em cartório. Então, o que o CARF está falando? Olha, então, aqui ele está dando a situação favorável ao contribuinte. Por quê? Ele está obedecendo à Lei 9393, que fala que a área de interesse ecológico, que porventura o produtor leva como redutora da base de cálculo do ITR na sua declaração, ela é excluída. Então, o CARF entende isso também e acata a impugnação do produtor rural. Mas tem também, no CARF, quando o produtor não entregou o ADA e não fez a averbação à margem da matrícula. Aí o CARF não está acatando o pedido do produtor. Aí o que acontece? Aí o produtor insatisfeito, ele recorre na segunda instância. Na segunda instância, os julgados que tem, está sendo assim uma corrente, não tem o ADA, não tem averbação na margem da matrícula, com relação à área de preservação permanente e as demais áreas, exceto a de reserva legal, tem decisões favoráveis ao contribuinte, exceto a área de reserva legal. E, se tiver dentro desta área de reserva legal, e se por alguma razão tiver a área de
de RPPN que não esteja averbado na matrícula também é glosado. Porque a área de reserva das RPPN é uma vontade do produtor, é uma decisão dele, unilateral, de fazer uma RPPN, e essa é uma obrigação que ela seja averbada também à margem da matrícula. Então, assim, tem N situações de julgados. Por quê? Essa aqui dá direito ao contribuinte, essa aqui não, porque essa aqui não entregou o ADA, mas está averbada à margem da matrícula, essa aqui não está averbada à margem da matrícula, mas a reserva legal é uma imposição que tem que estar averbada. Então, dentro desse contexto, e por conta dessa quantidade de normas que mistura norma tributária com ambiental, o produtor ficou assim, sem saber, às vezes, o que fazer. No passado, os produtores eles tinham assim, um receio de entregar o ADA por conta, mas eu entrego o ADA e depois questão de reforma agrária, porque na cabeça dele está certo que está pensando, o ADA é questão ambiental. Não tem nada a ver com o aspecto tributário. Mas a Receita está vinculando isso, e aí o que eu oriento os produtores que me procuram? Olha, você tem a reserva? Tem. Você, qual o problema, então, de entregar o ADA? Uma obrigação acessória, mais entregar o ADA. Entregar o CAR. Então, são obrigações acessórias que eu vejo assim, que o produtor cumprir, porque se ele tem aquelas áreas, por que não informar a obrigação acessória? Ele já evita um grande problema, uma grande dor de cabeça. Tá? Porque dentro eu esqueci de falar aqui, mas dentro das decisões dos tribunais, uma coisa importante, tanto lá no CARDENEM, é o laudo agronômico. Então, se acontece não ter averbação, mas tem um laudo consistente, tem julgados na segunda instância, que mesmo não está averbado, o laudo sustentou que existe a reserva, tá? Porque lá na lei não fala que o proprietário não está obrigado, no momento da declaração do ITR, a apresentar a documentação. Então, assim, tem julgados interessantes nesse sentido. Dito isso, eu fiz aqui um comparativo de um caso concreto de uma declaração de um cliente, e para a gente trazer aqui, para a gente visualizar se realmente o que se tem vantagem, qual é a vantagem, o que isso representa. E claro que isso agora aqui depende de propriedade para propriedade, de tamanho, né? Então, são vários fatores que a redução com as RPPN seja significativa ou não numa propriedade. Nós temos aqui em cima o valor da terra nua. Aqui eu quero abrir um parênteses para falar desse valor, que também é outro gargalo para os produtores. Eu falei no início com relação ao VTN. Então, o fisco municipal, ele tem a obrigação de informar a Receita Federal, todo ano, até o mês de julho, os valores de terra da sua área territorial. Mas isso não significa que aquele valor que ele está informando, daquela região, seja o valor que o produtor rural tenha que declarar. Por que eu digo isso? O fisco ele precisa de um parâmetro. Ele tem que ter um parâmetro, que é o radar dele. Então, o produtor rural tem, o seu José tem um imóvel localizado na região A, de determinado município. Se ele entregar a declaração dele com valor inferior
aquele valor que o fisco municipal estimou, que a gente chama de pauta, ele está no radar do fisco, sujeito a entrar numa malha fina. Tá? E o que acontece? O produtor, ele faz a declaração dele, ele estima o valor e faz a declaração. Ela entra em divergência com o valor que a prefeitura atribuiu. Ainda que o contador, ele busca no município o decreto que estabeleceu, que publicou aquele valor mínimo, tem mínimo, médio, máximo para a terra. E aí, por alguma razão, o produtor fala, não, mas minha terra não vale isso, não vou colocar isso, eu vou colocar isso aqui porque é o que eu acho que vale. Só que aí não adianta só a palavra do produtor. O que precisa fazer? Precisa de um laudo. Isso está lá na lei. Precisa de um laudo agronômico com as normas da BNT. E assim é possível, lá na frente, você cair numa malha, você ter uma defesa, porque daí você já tem um laudo. Por que acontece? O município, ele te notifica, ele te dá 20 dias para você apresentar a documentação. Com 20 dias não se faz um laudo. Aí o produtor fica numa situação, ele sabe que a propriedade dele não vale aquilo lá que o fisco está atribuindo, mas ele não tem como provar se não for através de um laudo. E aí ele acaba sendo notificado, aí vai pedir prazo para ele fazer um laudo, e aí entra em toda aquela discussão. Então, o que eu recomendo? É preciso que tenha esse cuidado, ter um laudo. Então, não adianta falar assim, não, mas minha propriedade não vale isso. Tá? Então, tenha-se um laudo. Porque o valor do VTN é tão importante, por quê? Porque ele é o que vai ser para base de cálculo lá do imposto, né, do ITR. Então, porque eu vou excluir minhas áreas de interesse ecológico e eu vou chegar num número de hectares e correspondente ao valor por hectare, eu vou ter o imposto. Bom, então nós temos aqui, no meu lado esquerdo aqui, a área do imóvel 2.121.2, tem área de preservação permanente 135, reserva legal 424.2, área de RPPM 0, área coberta por florestas nativas 100 hectares, total da área tributável 1.461 hectares tributável. Como eu falei antes lá, que a área ocupada com benfeitoria 7.9, ela é tributável, ela está dentro dos 4.461, mas ela é não aproveitável. Atividade, então, eu tenho uma área de 1.453 hectares aproveitável. Desse total, eu tenho 762 hectares de exploração com agricultura e 619 com área de pastagem, que dá um total de 1.381 hectares. Isso aqui me dá um grau de utilização de 95%, então dá um grau de utilização ótimo. E eu tenho lá, então, outras áreas, que são áreas não utilizadas na atividade rural, de 72,8 hectares. Esses 72,8, eu estou pagando o imposto desta área. E talvez aqui, com uma falta de planejamento, uma falta de consciência, por uma falta de fazer conta, de analisar, olhar todos os aspectos, e talvez isso aqui poderia ser transformada numa RPPN. Eu deixaria de estar pagando imposto desta área, e lá nas RPPN, além do benefício fiscal, eu posso fazer um turismo rural, e isso tem um impacto social quando você faz, pelo menos acontece comigo, isso já aconteceu comigo,
E você vê uma placa lá, RPPN, é bem interessante. Então, aqui está dando um imposto de R$ 49.412,88. Tá? E aqui, como eu não estou identificando quem que é o proprietário desse imóvel, eu posso falar aqui, esta área, o valor dela é maior do que isso aqui. Tá? Então, assim, se você olhar o valor venal, né, porque a legislação fala valor venal, aí o município, ele estabelece uma pauta, mas não significa que aquela pauta seja o valor venal. Então, se acontecer esse imóvel ser alienado entre 1º de janeiro até a data da entrega da declaração, e entregar uma declaração nesse patamar aqui, o fisco já tem um documento para provar que o valor que está na declaração do ITR está divergente da prática, da realidade, que é o valor venal. Então, você vê que cada hectare que você deixar de tributar, você está diminuindo um passivo. No outro lado, aqui do meu lado direito, nós temos aqui a mesma área, com os mesmos valores, porém, se colocar esses 72,8 hectares como RPPN, você vê que o grau de utilização vai para 100%. É interessante. E o imposto de 49.412 cai para 46.952. São quase R$3.000 de redução. Isso representa mais de 5% de redução. Aí aqui fica, se olhar se é interessante o percentual, que um percentual de 5% é interessante tanto com uma propriedade pequena quanto com uma propriedade média ou grande. Eu vejo que tem o seu reflexo. Então, essa tela aqui é para a gente refletir e fazer comparação, o produtor junto com o seu contador, junto com os órgãos que trabalham com RPPN. Essa é uma das vantagens aqui que eu estou na minha área, aqui na área de aspecto tributário. O que eu tinha, assim, para estar falando, Laércio, se fica à disposição para algum questionamento, alguma pergunta com relação ao que foi falado aqui. Espero que tenha sido uma boa compreensão dos senhores. Obrigado, Edmilson. Fica aqui o contato de Edmilson, né? Para quem quiser saber um pouquinho mais sobre os serviços que ele faz, principalmente aqui no Mato Grosso do Sul. Fiquei bastante contente, Edmilson, com algumas exposições que você colocou, tá? Eu vou deixar aqui não vamos desligar não, que eu quero voltar em algumas slides que você colocou aqui, tá? Eu só vou remover aqui para a gente ficar, para fazer o nosso chat aqui, a nossa conversa. Enfim, o que eu queria colocar para os proprietários de RPPN ou não proprietários é dessa importância de declarar o ITR, né? Um dado aqui, Edmilson, que você falou que não tinha conhecimento. Hoje, no Brasil, são 2.092 municípios que têm convênio com a Receita Federal, tá? De um total de 5.570. Então, é quase aí uns 40% dos municípios que têm hoje essa parceria com a Receita. E tem essa possibilidade de fazer a cobrança, né? Então, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, no estado que nós estamos, 100% dos municípios tem essa possibilidade de fazer a cobrança. Mato Grosso, 91,48%, Paraná, 61%, Rio Grande do Sul, 46% dos municípios tem essa possibilidade de fazer a cobrança.
por que eu pedi para a gente fazer essa live, né, Demilson? Porque quando setembro agora, que entra, a gente tem que começar a fazer o ITR. Qualquer produtor rural, qualquer proprietário de terra tem que fazer o seu ITR, né? Tem aí algumas possibilidades, dependendo do módulo fiscal, assentamento, eu acho que tem umas especificidades para isso, não é? Sim, Laércio. A declaração do ITR, todo produtor rural, ele está obrigado a fazer a declaração de ITR. O que diferencia é dependendo da área, ele está isento. Então, mas a obrigatoriedade do ITR, então, é uma obrigação acessória. Ele tem que fazer. E aí, qual o valor mínimo de ITR que ele vai pagar? Ele vai pagar R$10 de ITR se ele estiver dentro da isenção que chamamos de pequenas glebas de terra. Né? Então, aí se ele estiver dentro da legislação daquela pequena gleba de terra, ele entrega a declaração de ITR, entretanto, ele está isento do ITR, mas, como a legislação, por força da legislação, ele faz um recolhimento de R$10 do ITR. Perfeito, é isso aí. E aí também, gente, trazer esse desenho, né, que quando um proprietário rural comum, sem RPPN, ele faz essa declaração, conforme o Ademilson falou, de prestar o desenho, né, a quantidade de área, de APP, reserva legal, né, de interesse ecológico, serviço florestal, cobertura com florestas nativas ou alagadas para fins por uma hidrelétrica, essas coisas. Então, você tem essa possibilidade de não ser cobrado o ITR, os impostos em cima dessas áreas, né? Mas, como o Nilson falou, você tem que fazer o registro dessas áreas. Então, tá aí a importância de ter um contador, de ter um advogado para prestar essa informação correta para você, né? E aí, quando a gente tem uma RPPN, pelo menos o nosso assunto aqui é RPPN, algumas pessoas aqui já perguntaram como que é declarado isso, né? Na verdade, quando eu já fiz logo no comecinho algumas declarações, né? Você abre o ITR, né? A declaração, você vai preenchendo reserva legal, tudo isso, reserva legal, como a gente já disse, não é computado. Quando chega RPPN, tem um sisteminha lá que vai falar, vai lá no AdoWeb, né? Abre uma página lá para você declarar o AdoWeb, né? O que você tem na RPPN, quando foi constituída, o tamanho dela, bonitinho, e aí vai bater junto lá na declaração. E isso, no final, né, vai ser abatido dos impostos. Então, como a Denilson colocou lá, sem RPPN, dava um valor. E com a RPPN, dá um outro valor, né? Dá um valor de uma diferença de R$3.500. Enfim, outra coisa que eu coloquei aqui, essa questão do AdoWeb começou a aparecer. Antes você tinha que fazer ele manual, como o ITR também, né? Então, você fazia o ITR e fazia o AdoWeb manual também, desde que a sua propriedade, como a Ademilson falou, estivesse toda registrada em matrícula, que você tenha a RPPN, a reserva legal, tudo bonitinho, você declarava isso e era retirado, né? A partir de 2000, provavelmente, Ademilson, se eu não me lembro, 2013, que começou o AdoWeb digital, né? Então, você não precisava mais declarar ele manual. Abria essa janelinha e você fazia a declaração. Então, todo mundo que tem RPPN tem que fazer a declaração do ITR e do AdoWeb. Como o Edmilson falou, se isso não for feito, causa todo esse transtorno, né? Hoje, os municípios, esses 2.000 e poucos municípios, não só daqui do Mato Grosso do Sul, como de outros estados, têm a prerrogativa de puxar o AdoWeb, essas declarações de 5 anos para trás,
e verificar se você fez a declaração correta. Se você não fez, ele vai fazer essa notificação aí que o Ademilson acabou de falar. Isso é difícil, viu, gente? O Ademilson falou assim, você recebe a notificação, você tem 20 dias. Você faz a defesa, mais 20 dias, vem uma outra notificação para você fazer o laudo, porque não foi suficiente aquela resposta da defesa. E aí, para onde vai isso? Você já nem sabe, isso já vai direto para a Receita Federal e você já recebe depois uma notificação da Receita que você está pendente lá atrás. Não é isso, Ademilson? É isso mesmo. E aí eu liguei para o Ademilson depois, ou qualquer outro advogado, para fazer toda essa defesa aí no CARF, né? Mas eu fiquei super contente que você falou que existe essa possibilidade, desde que as áreas estejam realmente registradas na matrícula, né? Porque se ela não tiver, como que você prova, né? Que você realmente está isento disso. É super legal essa informação, porque nós temos, Edmilson, e aí do meu conhecimento como proprietário rural, como proprietário de RPPN, né, como presidente de algumas organizações que já fui, que tem muito proprietário de RPPN com esse problema de não ter feito o AdWeb perfeito, né, como deveria ter feito, ou nem declarou o AdWeb, né, e está lá na Receita com essa pendência que não é fácil, né. Inclusive as certidões negativas, aparece tudo lá. Aparece. Não é? Isso é importante, ter esse cuidado, porque não cumprir essa exigência, o que acontece, né? O fisco, ele vem, a multa não é mais 20%, porque quando você atrasa de pagar um tributo no vencimento, você deixa de pagar no vencimento, ele é 20% de multa, e mais a Selic. Se você recebe uma notificação, aquele transforma em auto de infração, aquele tributo, aquela diferença que o fisco apura, ele vai te cobrar 75% de multa. 75%. Isso é o mínimo. Se ele entender que você agiu com dolo, vai para 150. Aí. Então, é uma conta, assim, para você, assim, eu fico, assim, até triste quando chega algum produtor que, por falta de conhecimento, informação do município afastado, ele chega e fala assim, rapaz, mas como? Porque um ITR, uma diferença de ITR, que se ele tivesse feito certinho, com cumpridas as obrigações acessórias, ótimo. Fora disso, talvez uma diferença de 3, 4, 5 mil vira 15, 20 mil. Isso para um pequeno produtor. E aí, o negócio é o seguinte, aquilo que você falou. Aí a Receita pegou um ano, ela vai pegar os outros. Porque ele entregou as outras ações naquela mesma balada. Aí, o que ele tem que fazer? Se ele não estiver sendo notificado, isso aqui é uma dica que eu deixo, se ele não estiver sendo notificado, por exemplo, foi notificado em 2016. Aí, o 17 ainda não foi notificado, 18, 19 não foi, o que ele faz? Retifica. Antes. Retifica, aceitando que a prefeitura atribuiu de valores, que aí a Receita vai acontecer, ela não vai só na notificação por conta da glosa das áreas que não entregou o AdWeb. Ele vai pegar, vai olhar valores, aí ele vai pegar tudo, tá? Então, ele faz uma devassa na declaração do contribuinte. Então, é importante ter esse zelo. Muito, muito bem explicado isso. Mas eu fiquei feliz por mim e pelos proprietários da RPPN que existe essa possibilidade. Já que quando a gente faz a criação de uma RPPN, isso tem que ser registrado na matrícula. Então, vai estar tudo certinho lá. E aí, outra coisa que eu tenho sempre aconselhado aos proprietários é fazer o CAR, né? É fazer o CAR e declarar onde está a RPPN, onde está a reserva legal.
Então, isso tudo corrobora para que essa defesa, se tiver algum proprietário com algum problema, né, Mato Grosso do Sul ou em outro estado, está aqui o nosso amigo, pode prestar esse serviço aqui e deixar essa situação zerada. Uma outra coisa, Edmilson, que eu queria falar com você, e eu sempre falo, né, o pessoal fala, esse TR é mínimo, só R$10, como a gente acabou de falar que era o mínimo. Não, né? Se a gente declarar o ITR conforme a lei exige, esse número, esse montante, ele é expressivo. Exatamente, né? Ele é relevante nas contas de um produtor, né? Então, é aquilo que eu falo, o cara está lá com 1.000 hectares, vamos pôr aí, né? E ele só utiliza 200. Ele tem 800 hectares sem fazer absolutamente nada, né? Tem 200 que é reserva legal já por obrigação da lei. Aí ele fica com 600, pode ser uma furna, pode ser um brejão, pode ser alguma coisa, e ele está pagando, se ele não fizer as declarações certinho, ele está pagando o ITR de 800 hectares. Né? Então, ele poderia fazer justamente uma criação de uma RPPN, juntar com o vizinho, com a reserva do vizinho do lado, fazer um corredor e ele ficar isento dessa contribuição, desse pagamento de imposto, né? Eu sempre falo isso, não é pouco, não é irrelevante esse valor, ele é altíssimo e ele deve ser, o ITR deve ser realmente feito da melhor forma possível. Tem que ser feito, tem que ter um olhar com atenção para isso. Exato. E aí uma outra coisa que eu queria colocar aqui é que o ITR, por lei, dependendo do bioma, é 20, 35, 50, 80 na Amazônia, né? A reserva legal. E a gente declara o ITR sobre o restante. Vamos colocar na nova lei de RPPNs que a gente tem no Congresso Nacional rodando, um dos benefícios para quem tem uma RPPN numa área onde a área seja 30% da área total, a pessoa já não é mais, ela não paga mais o ITR da área toda, né? Então, esse é um benefício que a gente está colocando lá na lei de RPPNs, né, que está no Congresso Nacional. Então, vamos torcer para que isso é um benefício maior ainda para um proprietário rural comum, né, que tem aí os 1.000 hectares, ele tem os 20 já da reserva legal, ele faz os 30 mais 30% de RPPN, né? E aí ele fica isento da área toda de pagar o imposto. Então, olha que maravilha isso aí, hein? Seria legal, né? Aí a gente vai ver se realmente o ITR não é nada, né? Não é nada, porque, sabe, não sei quantos milhões de propriedades existem no país, né? E hoje a gente tem só 1.595 RPPNs, né? Numa área de 900 mil hectares aproximadamente. Não é nada em comparação ao que nós temos no Brasil todo de área produtiva, mas seria muito bom para essas pessoas que têm RPPN, né, já ter essa isenção fiscal. Esse benefício a mais, né, Laércio? E aí vem, né, a questão, esses 30% a mais que ele colocar de RPPN, a área não vai ficar assim parada, né, porque ele pode explorar no turismo rural, né, então abre um leque ainda que pode ser utilizado, né? Exatamente, abre um leque enorme. Tem hoje, bom, a gente sabe, né? Tem várias RPPNs hoje que a receita que advém do ecoturismo, às vezes, é muito maior que a área produtiva, né? Que tem na área, né? Gera muito mais recurso, né? E fora que as RPPNs, né? A gente tem não só essa isenção do CAR, essa possibilidade de ecoturismo, né, pesquisa, educação ambiental, abre um leque. A gente tem aí um parceiro nosso, Flávio Gitos, né,
que ele mostrou que abre um leque de mais de 30 possibilidades dentro de uma RPPN, né? De adquirir receita, mais de 30 possibilidades, né? E aí tem outras coisas. Recentemente, o governo federal lançou aí um programa de pagamentos por serviços ambientais, né? O RED+, o Mais Floresta, né? Então, vamos esperar que isso traga também algum recurso para os proprietários rurais que conservam suas horas, para os proprietários de RPPN, porque tem proprietário que só tem a RPPN como um todo, né? Tem proprietários no Pantanal que uma contribuição enorme para a conservação, né? E tem as grandes reservas, tanto reserva legal como a RPPN, mas o Pantanal como um todo conseguiu conservar mais de 87% do bioma. Então, isso é bem interessante, até para que essa questão, né, de pagamentos por serviços ambientais seja super bem-vinda para nós todos do Pantanal, né? Legal. E aí, pessoal, agora, vamos, 1 hora já que a gente está falando, vamos ver aqui as perguntas, que eu vou tentar passar aqui para o nosso parceiro, o Ademilson. Vamos lá. Tem uma aqui, da Alia Cordeiro, né? Ela colocou assim, Ademilson: quais os mecanismos para ser beneficiado? As vantagens são somente para as RPPNs reconhecidas pelo governo federal? Bom, a gente já colocou que não só as RPPNs, quando a gente coloca o ADA lá, são isentas do imposto, né? Conforme o Edmilson falou, tem outras áreas, né, Edmilson? Porque nós temos foco nas RPPN, mas para a isenção do ITR, entra todas aquele rol de áreas ali que eu coloquei de interesse ecológico, desde que essas áreas estejam declaradas no ADA e no CAR. Então, todas aquelas áreas que eu coloquei ali do rol de preservação permanente, de interesse ecológico. APP, Reserva Legal, RPP, Interesse Ecológico, Servidão Florestal, cobertas por florestas nativas e alagadas, né? Isso, exatamente. Legal. Vamos ver o outro aqui, Edmilson. Por que o IBAMA dificulta a entrega do ADA? Olha, não é bem assim que o IBAMA dificulta. Eu vejo assim, a burocracia, né? Realmente é uma declaraçãozinha, porque ela é online, né? Então, é uma das declarações que é chata de você tá fazendo. Então, eu não tenho assim, eu não sei por quê, não sei te responder. Não é uma declaração que é feita por IBAMA, né? É uma declaração que é feita para a Receita Federal. Então, daí a necessidade, ou você conhece a matéria, né? Do que a gente está falando de ITR, pagamento de ITR, né? Ou você procura justamente um profissional da área, um contador, um advogado tributarista, né? Que vai te falar como que é o procedimento da declaração do ADA. Como já dissemos, o ADA a gente só vai conseguir declarar na hora que abre para fazer o aplicativo lá do ITR. Talvez a dificuldade que ela está falando aí, porque é morosa ela, sabe? Que aí e hoje a internet, depende de internet, de sistema, então eu não sei exatamente o que é a dificuldade que ela está colocando, mas eu vejo no escritório, geralmente é isso. Exato. Admilson, nós não temos mais nenhuma pergunta, então eu acho que a gente cumpriu a nossa meta aqui, nosso objetivo, né, de explorar esse assunto, né? Volto a dizer que é muito importante os RPPNistas, produtores rurais, proprietário rural, fazer a declaração do ITR na data, né? E se não declarar, corre o mesmo procedimento do imposto de renda, né, Demilson? Você pode fazer a retificadora, né? Por um ano, né?
Desde que não tenha um procedimento já aberto, um procedimento fiscal de fiscalização, você está permitido a fazer a retificadora de qualquer declaração dos últimos 5 anos. Agora, uma vez aberto o procedimento fiscal, aí você está impedido de fazer qualquer... Trâmites judiciais, né? Exatamente. Legal. Então, era isso que eu queria colocar, né? Então, proprietários de RPPN, né? Isso toda vez eu sempre falo. Setembro, tem que declarar o ITR da área, né? Tem que fazer o ADOEB e ficar ok com a Receita Federal, né? Já dissemos que se não fizer isso, dá um problema muito grande lá na frente, seu nome, seu NIF ficará pendurado, né, na certidão negativa da Receita. Gente, se ele precisar para efeito de financiamento, Laércio, ele também não consegue, porque precisa da certidão do ITR e também é travado a questão de financiamento rural, né? Exatamente. Tem algumas... Né? Exatamente. Ok? E, Wilson, queria te agradecer, né? Já estamos aí com 1h05. Eu queria te agradecer, pedir que você fale um pouquinho mais aí sobre o seu serviço, vou adicionar novamente aqui o stream. Então, assim, grato pela oportunidade. Então, nós temos, eu faço parte de uma equipe de contadores e advogados no escritório. É um escritório associado a Contacto, ela é associada a Multiconsultores, nós somos de 5 advogados, contadores e advogados, e nós prestamos esses serviços conforme está elencado aqui na apresentação, e aí a gente também fica à disposição dos senhores, ou que precisar de alguma consulta, a gente está disponível no escritório com maior satisfação. Valeu, obrigado, Edmilson. Você sabe a admiração que eu tenho por você, pelo nosso trabalho que a gente realizou durante vários anos na associação. Você é parte desse nosso grande sucesso de RPPNs no Mato Grosso do Sul, né? Você sabe muito bem disso, né? Não, você, toda a sua equipe, que sempre tiveram portas abertas para mim, para a Repans, né? Então, te agradecer novamente. Pessoal, muito obrigado aí por participar de mais essa live. Informações e qualquer coisa, é só mandar no nosso e-mail aí do Reservas Privadas, do Cerrado, e entrar em contato com o nosso amigo Edmilson aí, tá bom? Obrigado, gente. Boa noite. Até o próximo. Daqui 15 dias a gente se vê novamente. Abraço. Tchau, tchau. Abraço. Obrigado, tchau, tchau.